Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 1 diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém? Queridos, nós temos aprendido sobre o crescimento espiritual. Temos aprendido que faz parte da vontade de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, o nosso crescimento espiritual. Deus quer que a igreja cresça, amadureça. Já aprendemos que o nosso alvo é a medida da estatura de Cristo. A Bíblia diz: a varão perfeito. Essa é a vontade do Senhor. E temos aprendido que para que haja esse crescimento, nós precisamos do Espírito Santo. E esse texto que acabamos de ler nos mostra um padrão que era seguido pela igreja primitiva e que por alguma razão a igreja do Senhor hoje já não segue mais esse padrão. Que padrão é este, pastor? As pessoas vinham para Jesus, recebiam Jesus, eram batizadas nas águas e tempo depois desse batismo nas águas eram batizadas com o Espírito Santo. Isso era muito comum entre eles. Portanto, quando Paulo chega a esses discípulos, a pergunta que ele faz: vocês já receberam o Espírito Santo? E a resposta: nem sabíamos que tinha Espírito Santo. E aí Paulo então fala com eles acerca do batismo. Eles até relatam que foram batizados no batismo de João. Paulo explica sobre isso. E depois disso, a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles no versículo 6 e eles são batizados com o Espírito Santo. Isso é um padrão. Você vai encontrar isso na Bíblia, amém, queridos? No livro de Atos dos Apóstolos, todo o livro de Atos dos Apóstolos, você encontra esse padrão. E nós precisamos entender isso. Quando a pessoa ela vem para Jesus e através da fé em Jesus Cristo, ela é batizada, esta pessoa recebe a salvação. Amém, queridos? Se você é batizado nas águas pela fé em Jesus Cristo, você é salvo, isso é um fato. Mas isso não é tudo. Existe ainda a segunda manifestação da graça de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Amém, queridos? O batismo nas águas, pela fé em Jesus Cristo, livra você da condenação eterna. Amém? Lhe traz a salvação. Em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante, Jesus diz para pregar o evangelho a todos, e aquele que crê e for batizado será salvo. No momento em que a pessoa recebe Jesus e é batizada nas águas, naquele momento, irmãos, a entrada dela no céu é garantida pela fé dela em Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz que pela graça somos salvos, pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, quando você é batizado nas águas, você passa a ter paz com Deus. Você se torna livre da condenação. Na 1 de João, capítulo 3, no versículo 21, João diz: se o teu coração não te condena, você tem confiança com Deus. Você tem paz com Deus. O coração citado por ele é o espírito humano. Amém, queridos? E por que o nosso coração não mais nos condena? Porque nos tornamos uma nova criatura em Jesus Cristo. Agora, o batismo nas águas, pela fé em Jesus Cristo, lhe traz a salvação. Mas o batismo com o Espírito Santo lhe dá poder para viver.
Porque depois que você é batizado, você não é arrebatado. Você não é levado para o céu. O diabo não deixa de ser diabo depois que você é batizado. Ele não deixa de se levantar contra você. As lutas não param depois que você é batizado. Então, depois que somos batizados nas águas, que recebemos a salvação, precisamos receber o batismo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos capacita para vivermos neste mundo. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 1. No versículo 4 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: E de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, viu? Isso é um padrão. As palavras que acabamos de ler aqui são palavras de Jesus. Jesus, depois da ressurreição, ele se revela aos discípulos e ele dá uma ordem para que ficassem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. E ele está explicando que promessa é essa. Ele diz no versículo 5, olha, João batizou vocês com água, amém? E somos batizados para a salvação em Jesus Cristo. Mas ele disse, não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, como foi dito, é que nos capacita para vivermos como filhos de Deus. É o que nos dá poder. Olha o versículo 8, ele diz, mas recebereis virtude do Espírito Santo. Na versão atualizada diz, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, viu? Então Jesus disse, olha, o Espírito Santo vai lhe dar poder, para que você seja testemunha. Todo filho de Deus precisa do batismo com o Espírito Santo. O capítulo 2, Atos 2, olha o que diz. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, viu? Eles receberam o batismo, eles foram cheios com o Espírito Santo, começaram a orar em outras línguas, começaram a profetizar. O Espírito Santo ativou o dom que já estava neles. Nós precisamos desse batismo. Atos capítulo 8, o versículo 5 diz assim, Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que lhe fazia. O versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Eles ouviam, criam no que Filipe pregava e eram batizados, é o que o texto diz. Olha o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Foram batizados. Filipe pregou, eles ouviram, creram e receberam o batismo nas águas, estavam salvos, amém? Mas agora eles precisavam de um outro batismo, o batismo com o Espírito Santo, que ele faz parte desse padrão, é subsequente, irmãos, ao batismo nas águas. É a segunda manifestação da graça de Deus na nossa vida. O batismo com o Espírito Santo nos traz poder para vivermos como filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos capacita. É Ele que nos ajuda a entender a palavra, como nós já falamos aqui. É Ele que nos dá a habilidade sobrenatural para vivermos segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que no capítulo 19, a pergunta de Paulo àqueles que estavam em Éfeso, que já haviam sido batizados, foi: vocês já receberam o Espírito Santo?
depois que creram. Era essa a preocupação. Isso é um padrão. Eu não sei por que isso mudou. Hoje o que acontece, as pessoas vêm a Cristo, elas são levadas a Cristo, elas são batizadas nas águas, e alguns pensam que isso é tudo. Por alguma razão, alguns acreditam que isso é tudo, mas isso não é tudo. É claro que se você que foi batizado nas águas, certamente você é salvo. Você não é um cristão de segunda classe. Amém? Você é tão de Deus como qualquer outro. Agora, você precisa do batismo com o Espírito Santo, porque quem capacita você é Ele. É o Espírito Santo que lhe dá poder. É o Espírito Santo que lhe dá habilidade. É Ele que faz você ter experiências sobrenaturais com Deus. Sem o Espírito Santo se torna difícil. É por isso que algumas pessoas têm encontrado dificuldades, irmãos, para servir a Deus, dificuldades para estar de pé. Para algumas pessoas é muito difícil. Quando eu falo algumas pessoas, alguns nem acreditam, eu não tenho dificuldade nenhuma de servir a Deus. Eu não perco noite de sono. Tem gente que fala assim, olha pastor, se para mim está difícil, imagino para o senhor. E eu fico olhando assim, fico meio receoso de falar, não, para mim não está difícil, porque às vezes a pessoa ela pode interpretar errado, mas não é difícil, porque é Ele que vive em mim, é diferente, o fardo dele é leve, não há dificuldade. A dificuldade há quando nós estamos vazios do Espírito Santo. Precisamos do batismo. Você que ainda não é batizado, você precisa receber esse batismo. E você que já é batizado, você precisa manter-se cheio do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios capítulo 5, no versículo 18, ele diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Ele está falando à igreja de Éfeso, que já tinha recebido o Espírito Santo nessa visita dele de Atos capítulo 19. Ele chegou àqueles que estavam em Éfeso, que foram batizados nas águas, ele impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. E na carta dele a esta igreja, no capítulo 5, ele disse, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, agora você precisa continuamente encher-se dele. Vamos a um outro texto que a gente já conhece, Gálatas 5. No versículo 16, Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A gente já sabe que concupiscência é um desejo desenfreado. Agora, como não cumprir esse desejo? Eu aceitei Jesus, fui batizado nas águas e não vou mais cumprir. Não, não é assim. O seu espírito nasceu de novo, mas a sua carne é a mesma, sua mente é a mesma. É quando você anda em espírito. O que significa isso, pastor, andar em espírito? Significa andar cheio do Espírito Santo, em comunhão com Ele. Por isso que precisamos nos encher continuamente. A única forma de não cumprir com o desejo desenfreado da carne é andando cheio do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Ele diz no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que queres. Então, é uma luta. E ele diz no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, viu? Às vezes a pessoa diz, mas eu não adultero, eu não minto, mas muitas vezes vive irado. Muitas vezes vive em contenda com alguém. Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que não falam com outro irmão da mesma igreja, congregam na mesma igreja, mas não se falam. Isso é uma obra da carne. A inveja é uma obra da carne. Tem gente que vive irada, irmãos. Vive irada. Isso é uma obra da carne. Entenda, eu não estou dizendo que você não é de Deus. O que eu estou dizendo é que quando estamos vazios do Espírito Santo, a carne nos domina e nos leva por um caminho que pode nos afastar da salvação, daquilo que Deus tem para nós.
Por isso que precisamos do batismo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, capacita o crente a viver como filho de Deus nessa terra. Se você é um crente em Jesus Cristo, foi batizado pela fé dele, pela fé nele, você é salvo. Mas o que está lhe faltando é poder para viver como filho. É por isso que de tempo em tempo você cai. É por isso que de tempo em tempo você tropeça. É por isso que muitas vezes o gigante parece aos seus olhos um problema insolúvel. Está lhe faltando isso. Volta para o capítulo 1, Atos capítulo 1. Isso é um padrão, queridos, a ser seguido. A igreja precisa retomar isso. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês foram batizados no batismo de João, mas não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele está dizendo para os discípulos. Isso é interessante porque ele dá uma ordem dizendo: olha, não saem de Jerusalém. Toda a habilidade e capacidade que eles iriam precisar para servir a Deus viria pelo Espírito Santo. O Espírito Santo iria habilitar os discípulos, ativar o dom que estava na vida deles para que pudessem servir a Deus, sendo testemunhas. O versículo 8, que a gente conhece bem, ele diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, ou poder. Ele diz: recebereis poder do Espírito Santo. A palavra aqui, nessa versão corrigida, que é traduzida como virtude, na língua grega se pronuncia dínamos. Ele está falando de um poder sobrenatural, um poder sem limite que vem do Senhor, que capacita você a fazer o que você antes, de forma natural, não conseguia fazer. Você vem a sua vida toda lutando contra algo, contra um pecado que lhe domina. Quando o Espírito Santo vem, ele capacita você a resistir. Amém? E você consegue vencer o que você não conseguia. O Espírito Santo lhe dá poder para isso. Numa outra mensagem falamos que ele é a origem do poder. Tem crente, irmãos, que não parece que é crente. Tem filhos de Deus que parece que Deus não é grande, que se deparam com lutas, ficam desesperados, estão sempre perdendo a batalha para o inimigo. Está lhe faltando poder. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais cheio de poder você vai estar. Ele capacita você, querido. É o Espírito de Deus. Não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir de você. Já ouvi muitos crentes, já repetimos, já falamos isso aqui outras vezes, de pessoas que entram em lugares e dizem: eu me senti muito mal quando eu entrei lá, o ambiente ali é pesado, o lugar ali é pesado, então eu não me senti bem. Deveria ser diferente. Você deveria se sentir bem, e quem está carregado deveria se sentir mal. Agora, por que isso? Porque você está vazio daquele que é maior. Ele é maior? É, mas você está vazio dele. Você tem que se encher da presença dele. Ele vai lhe dar poder. Amém? Ele diz: recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já falamos disso. Você se torna uma testemunha. Por quê? Porque você experimenta do poder de Deus. A gente sabe que uma pessoa não pode ser testemunha sem ter experimentado. Ela pode até dar testemunho, mas não é um testemunho verdadeiro. A testemunha verdadeira é aquela que experimentou. Ela é testemunha porque ela experimentou. É mais ou menos assim: você chega a uma pessoa e pergunta para esta pessoa se a comida daquele restaurante é bom. E a pessoa vira e diz: sim, é bom. E aí você pergunta: mas como você sabe que é bom? Ele diz: não, meu vizinho trabalha lá e ele diz que a comida lá é muito boa. O testemunho desta pessoa é seguro? Não, porque é baseado em informação de terceiros. Não é uma experiência pessoal dela. Agora, se ela dissesse a comida é boa, por quê? Porque eu já comi lá. É diferente, ela experimentou. Então ela sabe o que está falando. É isso que você precisa entender. Deus quer que você experimente da graça dele. Tem muito crente, irmãos, que apesar de ser crente, ainda tem dúvida em relação a Deus. Não estou falando dúvida da manifestação de Deus, dúvida em relação à pessoa de Deus. Será que Deus existe mesmo? Alguns, de tempo em tempo, têm esse pensamento e são levados por eles. E esse pensamento determina a comunhão da pessoa com Deus. Agora, por que há essa dúvida? Porque você ainda não experimentou de fato. Porque no dia que você experimentar, nada mais, irmãos, vai gerar dúvida no seu coração. Você sabe, ele existe. Por quê? Porque eu sei, eu experimentei.
Eu vi, eu ouvi, Ele falou comigo, Ele fez na minha vida. Eu orei e Ele se manifestou, eu clamei e Ele me respondeu. É diferente. Você vai ser testemunha. O Espírito Santo vai levar você a um outro nível, ao nível de comunhão maior. Esse é o desejo de Deus, querido. Mas você precisa entender que você necessita desse batismo com o Espírito Santo. E você que já é batizado, você precisa entender que precisa se manter cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Vai facilitar a sua vida como filho de Deus. Vai conduzir você pelo caminho. Então este é o padrão. As pessoas vinham para Jesus, eram batizadas nas águas, recebiam a salvação. Tempo depois, eram batizados com o Espírito Santo e recebiam poder. Agora, há um outro padrão aqui que a Bíblia nos mostra. O capítulo 2, Atos 2. Vamos ler o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Falar em outras línguas é uma das evidências que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Isso também é um padrão. Você vai perceber que todos que eram batizados com o Espírito Santo oravam em outras línguas. Foi assim no caso onde Filipe pregou. Eles começaram, depois que receberam o Espírito Santo, eles começaram a orar em línguas. Foi assim com Saulo, que indo para Damasco, teve um encontro com Jesus no caminho, perdeu a visão. Jesus manda Cornélio até ele para pregar para ele. Cornélio prega para ele, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, seus olhos são abertos, sua vida muda. Em Atos capítulo 10, abre em Atos capítulo 10, por favor. Atos 10, 44, dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, viu? Eles ouviam eles orar em outras línguas e magnificar o Senhor, foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo. Isso é um padrão estabelecido na palavra de Deus. Aqueles que recebiam o batismo, eles oravam em outras línguas. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. É uma evidência. Quando oramos em outras línguas, Paulo diz na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 14, que aquele que ora em línguas, ele edifica a própria vida. Isso é um padrão, queridos. Durante o livro de Atos você percebe isso. Aqui neste fato, com este povo que estava em Éfeso, havia se passado 23 anos depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá na festa de Pentecostes. Depois daquele dia, do capítulo 2 até o capítulo 19, foram 23 anos. E o Senhor manteve aquele padrão. O povo vinha, recebia Jesus, era batizado, era salvo e recebia o batismo com o Espírito Santo. E orava em outras línguas. É uma evidência. E hoje, por que isso mudou? Por que a igreja do Senhor deixou de receber? Porque muitos de nós não temos buscado. Mas da mesma forma, como nos dias de Pentecostes, o Senhor deseja batizar você hoje. É o Espírito Santo que lhe dará poder. É Ele que vai capacitar você para permanecer de pé, para caminhar na luz, na direção dEle, daquilo que Ele tem para a sua vida, até que você alcance aquilo que Ele preparou para você. O batismo nas águas garantiu sua salvação, querido. Glória a Deus por isso. Amém? Mas isso não é tudo. Agora o batismo com o Espírito Santo lhe dará poder para viver neste mundo como um filho de Deus. Quantos creem, digam graças a Deus.